Olá, meus caros. Gosta de assuntos de curiosidades? Bora pro vídeos. Por milênios, as areias douradas do Egito guardaram segredos insondáveis sob seu véu silencioso. Entre os mistérios mais fascinantes da humanidade, poucos são tão envolventes quanto as tumbas dos faraós, reis divinos que governaram o Egito antigo e foram enterrados com riquezas e rituais destinados a garantir sua passagem para a eternidade. Estas tumbas, verdadeiros portais entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, continuam a despertar a imaginação de exploradores, arqueólogos e curiosos de todas as partes do mundo. A história das tumbas dos faraós remonta a mais de 5.000 anos. No início, os reis egípcios eram enterrados em mastabas, estruturas simples de tijolos de barro. Mas com o tempo, a crença na vida após a morte e a necessidade de proteger os corpos e os tesouros reais levaram à construção de monumentos cada vez mais grandiosos. Assim nasceram as pirâmides, túmulos monumentais que se destacam até hoje como símbolos do poder e da engenhosidade egípcia. A mais famosa dessas pirâmides é, sem dúvida, a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops. Composta por milhões de blocos de pedra, ela permanece como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um enigma arquitetônico até os dias atuais. Mas embora as pirâmides sejam impressionantes, elas não conseguiram proteger completamente os tesouros dos faraós. Saqueadores, atraídos pelas riquezas enterradas com os reis, muitas vezes invadiam as tumbas, levando ouro, joias e objetos incalculável. Para enfrentar essa ameaça, os egípcios mudaram sua estratégia. Durante o chamado Novo Império, por volta de 1550 a 1070 a.C., os faraós passaram a ser enterrados em tumbas escavadas em vales remotos, longe dos olhos curiosos. O mais célebre desses lugares é o Vale dos Reis, próximo à antiga cidade de Tebas, onde dezenas de tumbas foram esculpidas nas rochas. Essas tumbas eram cuidadosamente escondidas, protegidas por armadilhas e maldições, numa tentativa desesperada de preservar o repouso eterno dos soberanos. No interior dessas tumbas, os egípcios criavam verdadeiros mundos subterrâneos. As paredes eram cobertas por pinturas e hieróglifos que narravam a jornada do faraó pelo além, guiado por deuses e protegido por feitiços. Os tesouros depositados ao lado do corpo do rei refletiam a crença de que ele precisaria de tudo aquilo em sua nova vida: alimentos, móveis, armas, roupas e até mesmo barcos. Os sarcófagos, muitas vezes feitos de ouro maciço, abrigavam as múmias dos faraós, preservadas por um complexo processo de mumificação que buscava garantir a sobrevivência da alma. Apesar de todos esses cuidados, poucas tumbas chegaram intactas aos nossos dias. A maioria foi saqueada ao longo dos séculos, seus tesouros dispersos e seus segredos perdidos. No entanto, uma descoberta em 1922 mudou para sempre a história da arqueologia: a tumba de Tutancâmon. Escondida sob escombros e esquecida pelo tempo, ela foi encontrada praticamente intacta pelo arqueólogo britânico Howard Carter. O mundo ficou maravilhado com a visão de joias, estátuas, carruagens e o famoso sarcófago de ouro do jovem faraó. A descoberta reacendeu o fascínio pelos mistérios do Egito e trouxe à tona novas perguntas sobre a vida, a morte e as crenças dos antigos egípcios. Mas o mistério das tumbas dos faraós vai muito além do ouro e das relíquias. Ele está profundamente ligado à visão de mundo dos egípcios, à sua relação com a morte e à busca pela imortalidade. Para eles, a morte não era o fim, mas uma passagem para outra existência, onde o faraó continuaria a governar, agora como um deus. O Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e orações, era colocado junto ao corpo, servindo de guia na travessia do submundo. O coração do faraó seria pesado contra a pena da verdade pela deusa Maat, e somente se fosse considerado puro, ele alcançaria a vida eterna. As tumbas também eram protegidas por maldições, destinadas a afastar os profanadores. A mais famosa delas ficou conhecida após a descoberta da tumba de Tutancâmon, quando rumores sobre mortes misteriosas entre os membros da equipe de Carter começaram a circular. Embora a ciência moderna explique essas mortes por causas naturais, o mito da maldição do faraó permanece, alimentando o imaginário popular e reforçando o caráter enigmático dessas sepulturas. A busca pelas tumbas perdidas dos faraós continua até hoje. Muitos reis e rainhas do Egito ainda não tiveram seus túmulos encontrados, e arqueólogos do mundo inteiro dedicam suas vidas a desvendar os segredos escondidos sob as areias. Novas tecnologias, como o radar de penetração no solo e a tomografia computadorizada,
tem revelado câmaras ocultas e passagens desconhecidas, sugerindo que ainda há muito a ser descoberto. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Além disso, as tumbas dos faraós não guardam apenas tesouros materiais. Elas são verdadeiros arquivos históricos, repletos de informações sobre a vida cotidiana, a religião, a política e a arte do Egito Antigo. Cada objeto, cada inscrição, cada pintura nos conta uma parte da história desse povo fascinante, que construiu uma das civilizações mais duradouras e influentes da humanidade. O mistério das tumbas dos faraós é, portanto, um convite à exploração, ao conhecimento e à reflexão. Ele nos lembra do poder da memória, da importância dos rituais e da busca incessante pelo sentido da vida e da morte. Ao contemplar as pirâmides, os templos e as tumbas, somos transportados para um tempo em que os homens acreditavam na eternidade, na magia e na capacidade de transcender os limites do mundo físico. Cada tumba descoberta é uma janela para o passado, um elo entre gerações separadas por milênios. Nelas, encontramos não apenas reis e rainhas, mas também a expressão máxima do engenho humano, da fé e do desejo de deixar uma marca indelével na história. O Egito dos faraós pode ter desaparecido, mas seus mistérios continuam vivos, desafiando-nos a buscar respostas e a sonhar com o desconhecido. À medida que novas escavações são realizadas e novas tumbas são reveladas, o mistério se aprofunda. O que mais está escondido sob as areias do deserto? Quais segredos ainda aguardam para serem desenterrados? A cada descoberta surgem novas perguntas, e a busca pelo conhecimento nunca termina. O fascínio pelas tumbas dos faraós é universal. Elas inspiraram escritores, cineastas, artistas e estudiosos, tornando-se parte do imaginário coletivo da humanidade. A figura do explorador corajoso, enfrentando perigos e desafios em busca de tesouros perdidos, é um símbolo da nossa própria jornada em direção ao desconhecido. Mas, acima de tudo, as tumbas dos faraós nos ensinam sobre a fragilidade da vida e a grandiosidade dos sonhos humanos. Elas são testemunhos de uma civilização que, apesar das adversidades, ousou imaginar a eternidade e construir monumentos que resistiriam ao tempo. Cada bloco de pedra, cada hieróglifo gravado, cada objeto cuidadosamente colocado ao lado do morto é uma prova do desejo de permanecer, de ser lembrado, de alcançar a imortalidade. Hoje, ao visitar o Egito ou contemplar as relíquias expostas em museus ao redor do mundo, somos convidados a mergulhar nesse universo de mistério e maravilha. As tumbas dos faraós continuam a nos fascinar, não apenas pelo que revelam, mas também pelo que ocultam. Elas são portais para uma era de deuses e reis, de magia e ciência, de vida e morte, entrelaçadas em um ciclo eterno. O mistério das tumbas dos faraós permanece, desafiando-nos a olhar além do óbvio, a questionar, a explorar e a sonhar. E talvez seja justamente esse mistério, essa sensação de que há sempre algo mais a ser descoberto, que mantém viva a chama do fascínio pelo Egito Antigo. Porque, no fundo, todos nós buscamos respostas para as grandes perguntas da existência. E nas sombras das tumbas dos faraós, encontramos não apenas o passado, mas também o reflexo dos nossos próprios anseios e esperanças. Enquanto as areias continuarem a cobrir os vestígios do Egito dos faraós, enquanto houver curiosidade e desejo de saber, o mistério das tumbas permanecerá. E assim, geração após geração, continuaremos a nos maravilhar com o legado desses reis imortais, cujos segredos ainda ecoam sob o sol escaldante do deserto. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.